Continental 1404, aeroporto de Denver. Confirma? Um avião de passageiros está em chamas ao lado da pista de decolagem em um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Vamos sair daqui antes que pegue fogo, Andy. Os bombeiros estavam preparados para ver os cadáveres lá dentro, mas os passageiros usaram as saídas para escapar. Ei, vem cá, dê uma olhada nisso. Enquanto os investigadores vasculham as evidências... Tudo bem, o avião sai da pista para a esquerda. Ali tínhamos uma aeronave que ficou significativamente com o nariz à esquerda para onde não deveria ter ido. Eu aposto que foi o leme. Não estava funcionando. As pistas apontam para um problema mecânico notório. Vamos ver o que temos aqui. Que derrubou outros 3 737 no passado. Será que aquela situação voltou para nos assombrar? Abortar, abortar! Alerta geral. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O verdadeiro culpado. O voo 1404 da Continental Airlines está sendo preparado para partir de Denver, Colorado. 20 de dezembro de 2008. O comandante David Butler e o copiloto Chad Levang vão pilotar o voo para Houston. Vamos ouvir o Waits. Os pilotos verificam as condições climáticas atuais. Pista de decolagem principal, 34 à direita, ventos de 280 graus, 20 km por hora. Pista ativa, 34 à direita. O vento era uma brisa moderada de 20 km por hora que vinha do oeste. O avião é um Boeing 737, um bimotor de curto a médio alcance e se tornou o jato comercial mais vendido da história. Há 110 passageiros a bordo do voo desta noite. Entre eles está Mike Wilson. Eu estava liderando o desenvolvimento de um software para uma pequena startup de Boulder. Eu estava voltando para Houston para visitar a minha família no Natal. O voo 1404 decolará do Aeroporto Internacional de Denver e voará por 2 horas até o Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, Texas. Fiz a checklist pré-voo da aeronave. Quer que eu ligue a APU? Sim. O comandante Butler tem 50 anos e começou a trabalhar na Continental há 11 anos. Ele vai pilotar até Houston. O copiloto Levang tem 34, começou a trabalhar na companhia aérea há 1 ano. Ele ficará monitorando os instrumentos e será o responsável pelas comunicações de rádio. 34 à direita. 34 à direita. É essa que queremos? É. Boa noite, pessoal da cabine. Aqui é o comandante Butler junto ao copiloto Levang. A previsão de voo é de 1 hora e 52 minutos na rota e não prevemos nenhum atraso para sair de Denver. O trajeto deverá ser muito bom até Houston. Nós agradecemos a preferência. Bem-vindos a bordo. Solo para a cabine. Boa noite. Boa noite, cara. Cara? A inspeção foi concluída. Todas as portas e tanques de combustível estão fechados e a rampa foi retirada. Deixa eu fazer um checklist e já volto a falar com você. Cara. Está bem. Antes de começar o checklist. Antes de começar, o sinal do cinto de segurança. Enquanto os pilotos fazem a checklist, os passageiros se acomodam. Mas Mike Wilson só consegue pensar em um voo anterior há 4 anos. O meu pai comprou uma aeronave nova. E ele me convidou para voar com ele. Nós tínhamos decolado de um pequeno aeródromo perto de Galveston Bay, Houston. E assim que nós levantamos voo sobre a Bahia, começamos a perder altitude. Assim que atingimos a água, o avião afundou igual a uma pedra. Então eu demorei um pouco para me sentir à vontade de novo, eu acho. Quais são as chances de sofrer 2 acidentes de avião? O voo 1404 é liberado para ser manobrado do portão. Oi, cara. Freios soltos. E você está liberado para empurrar a cauda para leste.
Está bem, senhor. Liberado para começar. Entendido. Eu só espero que não tenha gelo na pista. O inverno é maravilhoso. Flaps. Vamos para 5. Controles. Checado. Checklist feito após o acionamento. Rampa Continental 1404, pronto para taxiar. 1404, você vai seguir 1900, que está na ponta da sua asa direita para A3 Oeste. Tenha um bom voo. A controladora diz à tripulação para seguir um turbo-hélice Pitt 1900 muito menor para a pista 34 direita. Como o 5º aeroporto mais movimentado do mundo, a torre de controle de tráfego aéreo de Denver é responsável por coordenar a chegada e partida de cerca de 1.700 voos por dia. Continental 1404. Torre de Denver. Pista 34 à direita. Se posicione e aguarde. Posicionado e aguardando na 34 à direita, Continental 1404. A pista 34 à direita é uma das 6 pistas do aeroporto de Denver. Eles controlam 4 pistas paralelas que vão de norte a sul e há 2 pistas paralelas que vão de leste a oeste. Tendo no fundo as montanhas rochosas, é o maior aeroporto por área total de terra nos Estados Unidos. São 137 quilômetros quadrados, mas essa medida não é tão correta, porque quando estamos lá parece que é bem maior. Quer a proteção contra gelo para decolagem? Não, vamos desligar. Comissários de voo, por favor, fiquem sentados para a partida. Continental 1404, vento a 50 km por hora a 50. Vire à direita, indo para 020. A pista 34 à direita está liberada para decolagem. O controlador informa aos pilotos que o vento na pista está a 50 km por hora e os libera para a decolagem. Indo a 020, liberado para decolar na pista 34 à direita, Continental 1404. Nós aceleramos até a velocidade da decolagem. Estava parecendo que tudo ia muito bem. De repente, o avião se inclina para a esquerda. Eu senti uma jogada brusca para a esquerda. E foi naquela hora que as coisas estavam com certeza erradas ali. Droga! O avião sai da pista a uma velocidade de mais de 160 km por hora. Ele está completamente fora de controle. Abortar! Abortar! Alerta geral. O primeiro pensamento que me veio foi: não tem como estar acontecendo isso de novo. O avião bate em uma encosta e salta para o ar. Parecia que tínhamos acabado de cair num penhasco. Nós caímos 15 metros ou mais. Quando batemos no chão foi quando as coisas ficaram muito piores. Eu só estava vendo as chamas vindo do motor do lado direito. Isso não pode estar acontecendo. Nós não parávamos de deslizar. O voo 1404 finalmente para a 213 metros da pista. Mas com o fogo destruindo o motor direito do avião. Todos a bordo estão em risco de vida. É uma repetição assustadora do voo 28 da British Air Tours, que abortou a decolagem por causa de um incêndio no motor e teve que ser evacuado. 53 passageiros e 2 tripulantes morreram porque não conseguiram sair do avião a tempo. Torre, parece que um avião perdeu o controle na 34 à direita do lado esquerdo. Repita, por favor. Quando o controlador recebeu a notícia, Torre, parece que um avião perdeu... ele não conseguiu encontrar um dos seus voos. Continental 1404, Torre de Denver. Continental 1404, Torre de Denver, me ouviu?
Alerta de acidente. Todas as unidades de emergência aqui é da torre. Tivemos um acidente. Veículos de emergência correm para o local, enquanto as chamas consomem o avião. A cabine estava começando a encher de fumaça. Eu olhei para a saída em cima da asa esquerda e ela já estava aberta. Vamos sair daqui antes que pegue fogo, Andy. Mas no meio do avião não havia comissários de voo. Não tinha ninguém lá para ajudar. Parecia o romance O Senhor das Moscas. Tudo bem, não entre em pânico e não empurre. O voo 1404 da Continental está em chamas. Uma fumaça densa está invadindo o avião. Os passageiros têm apenas alguns segundos para escapar. E se as pessoas não se entenderem nessa hora, a situação pode piorar. Vamos lá. Ei, não! E eu cuidadosamente consegui descer pela asa, pulei para o chão, então me virei e comecei a subir a colina. Olhei para trás e foi a primeira vez que vi o avião. Deu para ver o avião todo meio que emoldurado pelas chamas atrás dele. E os outros passageiros estavam dispersos subindo a colina. E eu percebi... eu vou sobreviver a isso. Equipes de resgate procuram pelo avião acidentado, incluindo o bombeiro Randall Camp. O sol já tinha ido embora fazia quase 2 horas, então estava tudo umbreu, não dava para ver nada. O aeroporto de Denver é desafiador porque o terreno dele é muito grande. Os bombeiros enfim localizam o avião, que estava fora da pista, e começam a combater o incêndio. Muitas pessoas acham que lá é plano como uma mesa de bilhar, mas eu posso garantir que lá não é assim. Tem alguns buracos em certas áreas que chegam a ter centenas de metros, muito perto de onde o 1404 decolou na pista. O voo 1404 da Continental que ia para Houston saiu fora da pista durante a decolagem. Explodiu em chamas e quase quebrou ao meio. Quando as equipes de resgate chegaram, eles descreveram a cena como surreal, como se parecesse um filme. Os bombeiros estavam preparados para ver cadáveres lá dentro. Nós tivemos sorte com aquele terreno. O local onde a aeronave acabou parando era um declive. Felizmente, o combustível vazou pela encosta para longe da fuselagem em chamas e dos passageiros que fugiam. Todos os 110 passageiros e 5 tripulantes escaparam por um triz da morte. O comandante está seriamente ferido e o copiloto sofre ferimentos leves. A questão agora é: como esse desastre pode ter acontecido? À luz do dia, o lado direito carbonizado do avião era visível do ar. No dia seguinte, é visível o verdadeiro alcance do acidente. Os passageiros e tripulantes tiveram sorte por estarem vivos. Os investigadores da NTSB, a Agência Americana de Segurança no Transporte, chegam ao local do acidente. Eles precisam descobrir o que poderia ter levado o voo 1404 para fora da pista. Eles coletam evidências do local do acidente para análise. Podemos colocar a A-35 aqui? Bill English é o investigador-chefe. Andou bastante. A aeronave estava bem longe da pista. Ela já estava em uma velocidade bem alta, tinha passado por algumas pistas. Ela ficou intacta. A fuselagem foi queimada na maior parte do lado direito. E tiveram alguns danos do impacto bastante significativos conforme ela atravessou o campo. Tudo bem, vamos ver o que essas pistas dizem. Uma das primeiras coisas que começamos a ver foi que as marcas dos pneus começaram a divergir da linha central em um ângulo bem significativo para a esquerda. Legal, legal. Para aí. Tudo bem, o avião sai da pista para a esquerda, atravessa a pista de taxiamento e a estrada de acesso, quase acertando o corpo de bombeiros. Isso antes de pousar na encosta do terreno. O que você acha disso? Será que foi uma falha mecânica? Eu aposto que foi o leme. Por enquanto. O leme é a superfície de controle na parte de trás da aeronave usada para o avião fazer curvas e para balancear os movimentos dos dois lados causados por ventos de través. Por meio de um sistema de controle por cabo, os pilotos movem o leme pressionando pedais.
Os investigadores sabem que em outros acidentes diferentes nos anos 90, os pilotos perderam o controle de dois 737 por causa de um movimento súbito e inesperado do leme, chamado de rudder hardover, onde os controles do leme travam. Todos a bordo dos dois aviões morreram. Ali tínhamos uma aeronave que ficou significativamente com o nariz à esquerda para onde não deveria ter ido. Então uma das primeiras coisas que queríamos era olhar para aqueles atuadores de leme. O atuador é um mecanismo crucial que converte a pressão hidráulica gerada quando o piloto aperta o pedal em uma ação mecânica que move o leme. Será que essa situação voltou para nos assombrar em outro 737? Se esses problemas de leme tiverem ressurgido, milhares de vidas a bordo do 737 em todo o mundo podem estar em perigo. Os investigadores examinam o atuador do leme do avião. A inspeção do atuador está completa. Estava funcionando. Está bem. O leme não travou e, portanto, não fez com que o avião saísse da pista. Pode me mostrar a visão de cima, por favor? Bill English se pergunta o que mais poderia ter causado o acidente. Ele agora se concentra no local onde o avião começou a virar à esquerda. Próximo. Não parece que a roda dianteira estava em atrito? Parece. A marca escura e grossa veio da roda dianteira. Os investigadores veem evidências do que é conhecido como atrito. O atrito ocorre quando um movimento lateral extremo empurra um pneu para o lado da superfície, esfregando o pneu no chão. Será que o sistema de direção travou, fazendo a roda dianteira sofrer o atrito? Será que foi alguma coisa como um travamento nas rodas dianteiras? Os investigadores dão sorte quando um cabo que controla o sistema de direção é encontrado no local do acidente. O que temos aqui? Está quebrado. Se o cabo quebrou antes do acidente, isso vai explicar o atrito na roda dianteira. Mandamos aquilo para o laboratório e eles determinaram a pressão e quanto o cabo esticou e o que ocorreu após a aeronave ter saído da pista. Isso não teve nada a ver com o acidente. Por que aquele pneu estava com atrito? Outro fator mecânico potencial que os investigadores precisam considerar é se os freios do voo 1404 travaram durante a decolagem. E estamos procurando qualquer evidência de travamento. Se o freio esquerdo travasse, ele poderia ter puxado a aeronave para a esquerda. Se fosse isso, daria para ver a descoloração nos componentes de metal ao redor dos freios e no eixo da roda. A inspeção nos freios não mostrou nada disso. Está claro para Bill English e seus investigadores que o que aconteceu no voo 1404 não foi uma falha mecânica, mas uma coisa totalmente diferente. Então, como é que as coisas ficam? Checamos a parte mecânica. Agora temos que checar o clima, as pessoas e os pilotos. Droga! Isso é para lá, por favor. Como a causa da saída da pista do voo 1404 é um mistério para os investigadores, a Agência de Segurança no Transporte deve considerar fatores fora do avião que podem ter determinado o destino do Boeing 737. Falta alguma coisa? Não. Não, tenho tudo o que preciso. O meteorologista sênior da Agência de Segurança no Transporte, Don Ike, investigará as condições do tempo no momento do acidente. Esse acidente ocorreu no dia 20 de dezembro, era em pleno inverno. Nós íamos investigar a pista, o clima, os ventos, se tinha alguma precipitação. Relatórios do Serviço Nacional de Meteorologia indicam que havia um sistema de baixa pressão em certas áreas do Colorado, aproximadamente no momento do acidente. A contaminação das pistas de inverno é sempre uma preocupação e uma questão que ocorre devido ao vento, à neve, à água. Mas o clima não influenciou no aeroporto de Denver. Não havia gelo na pista naquela hora. A superfície da pista 34 estava limpa e seca. Seja o que for, aconteceu muito rápido.
Os investigadores agora se concentram nos ventos cruzados durante a decolagem. Acho que são ventos de través. O vento de través é quando um vento cruzado empurra a cauda de um avião, fazendo com que o nariz aponte para o vento. O piloto deve aplicar o leme para neutralizar esse movimento. O 737-500 pode suportar ventos de través de até 61 km por hora. Mas, se as rajadas forem mais fortes... Pode ter sido suficiente para empurrar o avião para fora da pista. English precisa confirmar que os pilotos não estavam tentando decolar em ventos de través que excediam os limites de segurança do 737. Tudo bem, coloca o Waits. Pista de decolagem principal. Antes da decolagem, os pilotos teriam recebido as condições climáticas atuais do Serviço Automático de Informação Terminal, ou ATIS. 20 km por hora. O ATIS relatou ventos de 280 graus a 20 km por hora, bem abaixo do limite de 61 km por hora. Mas os pilotos não dependem apenas do ATIS. O controle de tráfego aéreo também fornece ventos de pista específicos logo antes da decolagem. Continental 1404, ventos de 50 km por hora a 50. Os investigadores falam com o controlador de plantão naquela noite. Obrigado por ceder seu tempo para nós. Claro. Está certo. Então... quais eram as condições na decolagem? Então, eu verifiquei os ventos um pouco antes. Continental 1404, ventos de 50 km por hora a 50. O controlador disse à tripulação que havia ventos de 50 km por hora na pista 34, uma velocidade ainda abaixo do limite de vento de través de 61 km por hora. Mais alguma coisa que possa ajudar a explicar o que aconteceu? Não. Eu estou tão confuso quanto vocês. É outro impasse. Está bem. Vamos tentar entender. Se os ventos estiverem dentro dos limites e o avião mecanicamente bom, só sobrará o erro do piloto. Está certo. Próximo. Ouvindo o gravador de dados do voo, os investigadores recebem um detalhamento momento a momento das ações dos pilotos. Os pilotos são treinados para voar em ventos de través desde muito cedo no treinamento. Então procuramos o momento do vento de través no gravador de dados do voo. Ah, está aqui. Ei, vem cá, dê uma olhada nisso. É aqui que ele pisa no leme. Conforme o avião começou a ganhar velocidade e passou de uns 70 a 90 quilômetros, o comandante começou a pisar no leme, sentindo quanto do leme direito ele precisaria usar para compensar o vento de través da esquerda. Os dados do gravador mostram que quando o comandante sente os ventos de través empurrando ligeiramente o avião à esquerda, ele pisa no pedal do leme direito e traz o avião de volta ao centro da pista. Mas quando o avião vira para a esquerda uma segunda vez, o gravador revela que o comandante repentinamente solta os pedais do leme e começa a virar o manche para a direita. Então, por algum motivo, ele para de usar o leme. Mas por quê? Comandante David Butler, 50. Esse cara costumava pousar caças em porta-aviões? Ele entende de vento. Os investigadores precisam conversar com o próprio comandante para ouvir a versão dele da história. Certo. Tem certeza que não tem problema de fazer isso? Se o piloto tivesse sido morto, não teríamos como saber a razão das ações dele. Teríamos que deduzir muito mais. Mas nesse caso, deu para falar com ele e ele pôde nos dizer o que achou que aconteceu e como isso pode ter influenciado as ações dele. Então, com suas palavras, me fale o que aconteceu. De repente, foi como se alguém pusesse a mão na cauda do avião e o mantivesse à esquerda. Então, por que você desistiu do leme? Não estava funcionando. 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 Não estava funcionando.
Quando conversamos com o piloto, ele percebeu que o leme não estava funcionando, mas sabíamos que estava pelo gravador de dados do voo. O que você fez, então? Eu usei o tiller. O tiller? Em baixa velocidade, os pilotos de aviões maiores manobram a roda dianteira usando um controle do lado esquerdo da cabine. O piloto mencionou que tentou usar o tiller também, o que parecia ser um último esforço. Ele tentou o que podia para, pelo menos, tentar colocar o avião de volta à pista. Dá para ver que o tiller estava se movendo para a direita, mas a essa velocidade, o tiller já não podia fazer muita coisa. Sem uma causa clara do acidente, os investigadores se voltam para o gravador de voz da cabine dos pilotos. Ouvir o gravador de voz da cabine dos pilotos nos dá uma ideia do que estava acontecendo e pode ser diferente do que os pilotos se lembraram. Manda colocar. Está certo? Vamos ouvir. Continental 1404, Torre de Denver, pista 34 à direita. Se posicione e espere. Posicionado e aguardando 34 à direita, Continental 1404. A conversa na cabine é totalmente rotineira, enquanto os pilotos fazem os checklists e taxiam para a pista. Parece que tem um pouco de vento ali. Parece que tem um pouco de vento ali. É. Olha aquelas nuvens se mexendo. Os pilotos estavam olhando para as nuvens e relatando como aquelas nuvens baixas a 1.200 metros se moviam a 93 km por hora. Continental 1404, ventos a 50 km por hora a 50. Vire à direita em direção a 020. A pista 34 à direita está liberada para decolagem. Indo para 020, liberado para decolagem, pista 34 à direita, Continental 1404. Vento de través esquerdo de 50 por hora. Então os pilotos estavam cientes dos ventos fortes e estavam questionando o relatório, mostrando ventos de apenas 50 km por hora. Mas sem relatos de ventos excedendo o limite do avião de 61 km por hora. Usa uma potência de 90.9. O comandante decide prosseguir, instruindo o copiloto a usar uma potência de 90.9 para a decolagem. Aquele avião devia aguentar ventos de 50 km por hora. Talvez houvesse alguns efeitos locais, outra coisa acontecendo, onde essa aeronave experimentou ventos ainda maiores do que os relatados. Abortar! Abortar! O gravador de voz não ajuda a explicar o que o comandante disse a Bill English. De repente, foi como se alguém pusesse a mão na cauda do avião e o mantivesse à esquerda. Os investigadores estão em um impasse. Até agora, nada explica o que aconteceu com o voo 1404. Relatórios climáticos indicam que o voo 1404 estava decolando com ventos abaixo do limite de 61 km por hora. Mas as nuvens que se moviam rapidamente observadas pelos pilotos e o súbito movimento drástico do avião levaram os investigadores a questionar a precisão desses relatórios. A próxima questão lógica foi, será que foi uma rajada forte de vento? Quer dizer, será que foi muito além da capacidade da aeronave se contrapor? Os investigadores examinam os sistemas que medem e informam os ventos no aeroporto de Denver. Que informações eles receberam sobre os ventos? Waits disse para eles 20 km por hora. E de onde tiraram essa velocidade? Dessa torre do tempo. Daqui. Certo. Ela está a quilômetros da pista. Não é muito útil. Na verdade, a fonte da informação do Waits está a mais de 3 quilômetros do ponto onde o voo 1404 saiu da pista. No caso de Denver, com todas as pistas, as residências, temos um pequeno problema de distância. O relatório do Waits, transmitido aos pilotos, é baseado em um sistema de medição de ventos de través no solo.
Dezenas de sensores de ventos espalhados pelo aeroporto coletam leituras adicionais deles. Os controladores usam essas leituras para fornecer aos pilotos as informações dos ventos localizados. Continental 1404, ventos a 50 km por hora a 50. O controlador deu a eles uma velocidade de vento de 50 km por hora. De onde veio essa leitura? Desse sensor aqui, no final da pista, 34 à direita. Ele calcula a média da velocidade do vento e a envia a cada 10 segundos. Mas os sensores perto da pista não fornecem a velocidade de cada rajada registrada. Apenas uma média delas. A média era de 50 km por hora. Não é o suficiente para arrastar um 737 de uma pista. Eu aposto que teve uma boa rajada de vento ali. Então os dados do sistema de ventos estavam colhendo informações a cada segundo, gerando uma leitura média de 10 em 10 segundos. Esse sistema não foi projetado para fornecer informações de rajadas de vento ou fenômenos de ventos de travessa. Os investigadores agora se perguntam se a proximidade com as montanhas rochosas que ficam a oeste do aeroporto teve alguma influência nesse acidente. Quando há uma bela cordilheira leste-oeste, como as montanhas rochosas, uma cadeia montanhosa alta com uma inclinação íngreme do lado leste, isso normalmente faz os ventos descerem, aquecerem por compressão e depois subirem de novo. Isso cria um padrão de onda. E aí começamos a investigar as condições dos ventos e determinamos em que condições as ondas dos ventos fortes que vinham das montanhas estavam. Esses padrões de ventos harmônicos saindo das montanhas rochosas podem criar rajadas fortes, que podem ser sentidas a centenas de quilômetros das montanhas e podem criar condições perigosas para os pilotos. Nós sabíamos que não seria o suficiente só responder quais eram as condições climáticas ocorrendo no momento do acidente. Precisamos mais do que as médias. Os investigadores precisam confirmar se uma rajada de vento da montanha soprou no voo 1404 enquanto ele decolava na pista. Só uma análise segundo a segundo dos ventos pode dizer isso a eles. Centro-Americano de Pesquisa Atmosférica. Então eles recrutam especialistas do Centro Americano de Pesquisa Atmosférica para criar um modelo computacional dos ventos no momento exato do acidente, usando todos os dados de vento que eles têm. Nós também incluímos os dados dos ventos de través de baixa altitude. Uma coisa que não tínhamos feito antes. E usando esse modelo, chegamos a descobertas surpreendentes. Impressionante. E o modelo mostrou fortes ventos atingindo a superfície. Alguns desses ventos tinham mais de 74 km por hora. Todos associados às condições dos ventos das montanhas. As rajadas eram de mais de 74 quilômetros. Mas nenhum dos sensores do aeroporto relatou essas rajadas. Apenas a média a cada 10 segundos. Os pilotos não saberiam. Os investigadores estão chegando perto de resolver o mistério do voo 1404. Mas ainda há uma coisa que eles não sabem. Qual foi a força da rajada que atingiu o avião? Abortar! Abortar! Certo. O que é preciso para tirar um avião de 53 toneladas daquela pista? Os investigadores estão determinados a descobrir o que tirou o voo 1404 da pista. Agora meio que voltamos um pouco e nos perguntamos que tipo de vento estava afetando exatamente aquela aeronave. A resposta está aqui em algum lugar. Eles executam centenas de simulações de computador, usando várias velocidades de rajadas de vento possíveis em um esforço para replicar o trajeto verdadeiro do 1404. Essas simulações não são um desenho de um avião em 3D, são linhas sinuosas e números em um gráfico. Nossos engenheiros de desempenho tiveram que pegar o modelo aerodinâmico daquele avião e tirar o vento dele. E isso é um processo muito demorado. Obrigado. Eles conseguiram. São 83 km por hora. Os cálculos revelam várias rajadas muito mais fortes que os ventos de 50 km por hora relatados aos pilotos. Algumas chegavam a 45 nós, ou seja, 83 km por hora. E estava tudo bem com o vento, até eles chegarem aqui, e daí, pá! Eles são atingidos com uma rajada de 83 km por hora.
Pode ser que seja isso. Como podemos concluir que é uma coisa tão simples como uma saída da pista por causa dos ventos de través? Uma rajada de vento. Só isso? Um piloto com milhares de horas de experiência, ex-aviador naval, há muito tempo trabalhando para a companhia aérea. O que estava acontecendo ali? Como aquilo ocorreu? Agora, Bill English se pergunta: um piloto experiente como o comandante Butler teria conseguido manter o avião sob controle? Até disso não é uma experiência normal para pilotos de linhas aéreas. E, para responder a essa pergunta, tivemos que, na verdade, obter dados operacionais. Ô, Bill, você não vai acreditar nisso. A agência americana revê os dados de todas as decolagens de 737 que eles conseguem encontrar. É uma coisa só. Se for. Eles descobriram que de 250 mil decolagens, apenas 4 737 passaram por ventos fortes de mais de 55 km por hora. Isso é muito menos do que a rajada de 83 km por hora que os pilotos do voo 1404 enfrentaram. As chances de um piloto encontrar esse vento de través, nem dá para garantir que eles vão encontrar na carreira deles, como pilotos comerciais. Talvez eles encontrem uma vez. Está certo. Vamos ver como ele enfrentou isso. Com essa nova informação sobre a velocidade do vento, os investigadores agora dão uma segunda olhada nas ações do comandante. Ok, então, vamos adicionar as rajadas nas vezes que o comandante usou o leme. Aqui, ele é atingido por uma pequena rajada. Usa o leme direito. E isso funciona para ele. Depois vem a rajada forte, leme direito de novo, mas não é o suficiente para estabilizar o avião. Na segunda vez, o vento é tão forte que o leme não traz imediatamente o avião de volta ao curso. O comandante presume que seu leme parou de funcionar. Droga! Na segunda vez, ele foi atingido por uma rajada de vento de mais de 80 km por hora, quase diretamente do lado esquerdo do avião. E isso efetivamente cancelou o efeito do leme. O que ele precisava era usar de novo o leme, mas ao invés disso, ele tirou o pé do pedal e o avião começou a se mover na direção errada. Abortar! Abortar! Decolar com ventos de través faz parte da rotina que os pilotos passam em simuladores de voo. Mas acontece que existem limites para esse treinamento. Descobrimos que o simulador, na verdade, só começa a injetar valores de rajadas de vento depois que o avião já está 15 metros acima do solo. Eles estavam treinando pilotos, mas os pilotos não estavam tendo a prática de compensar as rajadas no chão. E no mundo real, a mãe natureza pode querer pegar a pessoa. Nesse caso, ela empurrou eles para fora da pista. Então, quando o avião começou a virar para o lado errado da pista e o comandante começou a entrar em pânico... Droga! Ele agiu de um jeito que não fugiu muito do óbvio. É o que uma pessoa faria se tentasse controlar um carro em uma curva na estrada. Mas se as condições foram tão severas, os investigadores precisam saber como os pilotos do voo 1404 acabaram nessa situação inevitável. Os investigadores da Agência Americana de Segurança no Transporte agora sabem que os pilotos do voo 1404 estavam decolando em um vento de través pelo qual é provável que nunca tenham passado. Eles precisam saber agora por que ninguém contou a eles sobre as fortes rajadas daquele dia. Verificamos as leituras do vento no momento do acidente. Algumas rajadas atingiram mais de 50 km por hora. Se os controladores emitissem um vento mais forte ou o valor da rajada relatado por outros sensores, isso teria feito diferença? Parece que temos um pouco de vento aí fora. Olha aquelas nuvens se movendo. Continental 1404. Ventos a 50 km por hora a 50. Os controladores têm um terminal de exibição digital que mostra até 7 leituras de vento diferentes. Uma é a velocidade do vento detectada pelo sensor mais ao final da pista. Essa é a velocidade dada à tripulação, 50 km por hora. Mas ele também mostra a velocidade do vento detectada pelo sensor na parte próxima ao final da pista. Pouco antes do acidente, ele havia relatado ventos de 65 km por hora com rajadas de 74. Por que você não relatou as rajadas de 74 km por hora para o piloto?
Nós fornecemos aos pilotos apenas os ventos da pista de decolagem. Informam só se eles perguntarem? Isso. Esse é o procedimento operacional padrão. Ele estava seguindo a política que eles tinham. Procedimento operacional padrão? Mas, sabe, parece ser um tipo de problema clássico de transparência de informação, onde ela não estava sendo repassada devido à maneira como eles projetaram as coisas e processaram o fluxo de informações na torre. Foi uma combinação de eventos que levou ao acidente do Continental 1404. Fiz o checklist pré-voo da aeronave. Quer que eu ligue a APU? Sim. Como as rajadas violentas foram tão localizadas, o avião não teria sido afetado se os pilotos tivessem adiado a decolagem ou solicitado uma pista diferente. 3-4 à direita. 3-4 à direita. Essa que queremos, não é? É. Eles observaram aquele Beech 1900 decolar à frente deles sem incidentes. E isso tem uma grande influência na tomada de decisão do piloto. É um fenômeno conhecido como prova social. Se todo mundo está fazendo isso, então deve estar tudo bem. Continental 1404, ventos a 50 km por hora a 50. Vire à direita em direção a 020. A pista 34 à direita está liberada para decolagem. Os pilotos são informados de ventos de 50 km por hora, bem menos do que eles logo enfrentariam. Ventos de través da esquerda 50 por hora. Havia informações disponíveis que teriam mudado o resultado se tivessem sido comunicadas à tripulação. Mas a forma como o sistema foi projetado para disseminar essa informação não permitiu que ela fosse transmitida. Se os pilotos estivessem cientes das condições dos ventos da montanha, eles poderiam estar alertas para possíveis rajadas fortes. O avião poderia ser controlável mesmo naquela rajada forte. Isso se o leme fosse usado direito, acionado e não desligado. O leme poderia manter o avião na pista. Droga! Nesse caso, o piloto perdeu a associação entre a forma que estava usando o leme e o que a aeronave fazia. Alerta geral. O acidente do 1404 da Continental Airlines foi significativo, porque não se tratou apenas de um acidente normal de excursão de pista. Ele ocorreu devido à atividade dos ventos de montanha. Uma das principais recomendações que apresentamos foi que a agência de aviação estudasse isso. Os perigos dos ventos da montanha estão por aí. A mãe natureza está sempre presente e, de vez em quando, ela pode ser violenta. Agência Americana de Aviação. A Agência Americana de Aviação criou um arquivo baseado nos ventos de través enfrentados por essa tripulação. E agora eles exigem que isso seja incluído nos programas de treinamento. Os investigadores também recomendam novas diretrizes para a Agência Americana de Aviação. E exigem que os controladores de tráfego aéreo forneçam múltiplas fontes de informações sobre o vento aos pilotos. Quando começamos a falar sobre clima severo, precisamos lembrar ao público que viaja que os atrasos nos aeroportos podem ser um pouco inconvenientes, mas essas mudanças de clima são muito sérias e são fatores ambientais que causam acidentes.